Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Gol a Gol. E começar hoje o vídeo falando sobre o maior jogo de futebol que eu vi na minha vida. Acho que minto, o maior jogo de futebol que eu vi na minha vida foi, em termos de conquista, de relevância para mim, foi a final da Copa do Mundo em 2002, que o Brasil foi campeão, o Brasil foi penta. Mas há muito tempo que eu acho que quem gosta de futebol não se sentia do jeito que se sentiu ontem. Foi divertido ver. Foi puro entretenimento, foi puro futebol, foi pura diversão, foi pura entrega aquele jogo. Se eu pudesse, eu já dava a Champions League para a Internacional só pelo jogo de ontem. Porque eles não tiveram medo no Camp Nou, e mesmo quando eles tomaram a virada ontem, eles não tiveram medo e foram atrás. E infelizmente já tinha alguns torcedores indo embora da Internacional, né? Que ouviram a comemoração dos torcedores que ficaram até o final do segundo tempo, né? Do tempo regulamentar. Queriam voltar e não puderam, mas eu concordo com isso. Se você abandonou o seu time naquele momento, desculpa, você não pode voltar mais. Bom, mas vamos falar aqui, eu vou comentar aqui do jogo da Inter. Que jogo, que aula tática dos dois técnicos, tanto o técnico da Internacional como o técnico do Barcelona. Eram dois times que queriam ganhar. Eles estavam mais preocupados em ganhar do que ele entrou com 5-4-2, 4-3-3, não. Fez o gol, fecha. Não, eles queriam o resultado, eles queriam mostrar que eles eram melhores, que um era melhor que o outro, e eles iam demonstrar isso dentro de campo. E isso foi muito legal e foi muito gostoso de assistir aquilo. A Inter, dos últimos jogos que eu vi, foi o único time que conseguiu entender a linha de impedimento do Barcelona. E principalmente por ter Lautaro e Thuram na frente, eles entenderam a movimentação que eles tinham que fazer. Então, a todo momento, um dos dois ficava em impedimento, o outro ia e voltava. Eles faziam um revezamento ali, de quem ia ficar trocando, passando a linha de impedimento. Porque isso, querendo ou não, atrapalha o zagueiro às vezes fala, não, a bola passou, será que ele estava impedido? Será que ele não estava? Será que eu estava na hora que o passe saiu, eu estava na linha correta, eu estava um pouco à frente? Então isso causava uma confusão. O primeiro gol que sai do Lautaro, sai numa roubada de bola, numa pressão alta que a Inter faz, ali no meio de campo, onde o Mkhitaryan dá um passe para o jogador da Inter, que o Lautaro acompanha na outra ponta da área, recebe o passe e faz o gol. 1-0 Inter. Depois tem a questão do pênalti, que a proporção, né? Na transmissão, por um ângulo falavam, pegou bola e depois pegou o jogador. Não, primeiro pegou o jogador, depois pegou bola. Independente do que foi dito na transmissão, cai um pouco naquilo. Tem que ficar mais clara essa regra. O que pode e o que não pode. Pegou a bola e o jogador segue o jogo, pegou o primeiro jogador, depois pegou a bola, é falta. Acho que isso tem que ficar mais claro, isso tem que ser um consenso até para o jogo ficar melhor, não ter tanta interrupção. Às vezes o lance, vou dar um exemplo do Internacional com o Corinthians, o primeiro gol anulado do Uri, onde o Mateuzinho dá o carrinho, pega a primeira bola e depois pega jogador, depois pega a bola. Isso tem que se tornar uma regra, não só no futebol brasileiro, mas também no futebol mundial, para que tenha um entendimento e que também evite confusão de, não, primeiro eu peguei não sei o que. Não, foi falta, é falta e segue o jogo. Ali foi marcado o pênalti, o Thiago Lanoglu vai lá e bate, faz 2-0 para a Inter, já nos acréscimos, né, do primeiro tempo. Uma característica que tem que se dar para o Barcelona, que é um time que não desiste. E principalmente ele tem um treinador que não desiste, um treinador que tem a capacidade de, quando eles entram para o vestiário no intervalo do jogo, é outro Barcelona que volta. Laterais mais confiantes, por não serem os laterais titulares, muito mais confiantes,
dois garotos, bons jogadores, promissores esses laterais do Barcelona, tanto que as jogadas, o primeiro gol é de lateral para lateral, o gol do Eric Garcia, que pega a bola vindo por trás da defesa da Inter, no ângulo, um golaço aos 54 minutos, e logo em seguida aos 60, Dani Olmo também, cruzamento do lateral, que foi ganhando confiança durante o jogo, um gol de cabeça, 2-2, e aos 87 o Rafinha vira o jogo. Nesse período de tempo, o Barcelona voltou um outro time, a Inter não conseguia trocar 3 passes, no máximo ali 5 passes, mas era saída de bola, goleiro, zagueiro, goleiro, volta a bola, aconteceu alguma coisa, desesperava, chutão, recupera a bola, desesperava, lateral, recupera a bola. E depois o técnico da Inter, percebendo isso, começou a fazer algumas alterações, teve que colocar fôlego novo. E principalmente quando sai o lateral que fez aquela pressão alta para roubar a bola no primeiro tempo, que dá o primeiro gol para o Lautaro, ele é substituído e entra o jogador brasileiro Carlos, que surgiu no Corinthians, jogou no profissional, logo em seguida foi para a Europa e agora está jogando na Inter. Quando ele sai, começam a ter mais jogadas ali, por cima, na parte dele ali, e também eles começam a explorar, porque ele pegou apenas o Lamine Yamal para marcar. Então, boa sorte para ele. Mas assim, ele fez um jogo sólido no que cabia ele fazer, mas também depois, quando entrou outros jogadores com fôlego novo, a Inter começou a conseguir dar uma equilibrada. Aos 90 aos acréscimos ali do segundo tempo, o gol do Francesco Acerbi para deixar tudo igual e comentar aqui um pouquinho dele, né? Não sei se as pessoas sabem, mas ele é um jogador de 37 anos que venceu 2 vezes o câncer, teve depressão depois que o pai dele faleceu, então ele venceu mais esse obstáculo, venceu o alcoolismo. Então, assim, é um jogador ali aos 37 anos que foi coroado com esse gol tão importante para a Internacional e que mereceu esse gol pelas conquistas pessoais, pelas batalhas pessoais que ele teve. Então, foi muito gratificante. E eu vou dizer assim, eu não sabia dessa história, fui pesquisar para vir fazer um vídeo aqui para vocês, mas quando saiu esse gol, eu estava na sala, minha esposa não liga muito para futebol, meu filho estava brincando, fazendo qualquer outra coisa, eu fiquei arrepiado. Eu botei a mão na cabeça, eu comecei a dar risada, eu falei assim, que jogo é esse? Eu falei assim, como que não gosta desse esporte? Olha isso, é muito da hora. É muito da hora. Quem ia pensar que naquela jogada o Thuram deu a bola pro jogador da Inter, o jogador do Barcelona se joga no chão, todo mundo pede falta, ele cruza pra área, gol. Ninguém acreditou naquela bola, mas ele acreditou e fez esse gol e muito merecido. Depois entramos no contínuo do jogo, né? Nos 30 minutos adicionais, né? Na prorrogação. E no primeiro tempo da prorrogação, o Frattesi faz o gol. Uma jogada muito boa do Thuram novamente. Teve calma. Trocou para outro centroavante que entrou também no segundo tempo, entrou no lugar do Lautaro, fazendo ali. Foi um jogador importantíssimo, porque quando a Inter não tinha bola, ele foi o jogador que voltou e jogou praticamente de volante, deixando apenas o Thuram na frente, e ajudou muito na marcação do Lamine Yamal, fazendo até desarmes importantes. Né? Então ele foi um jogador que se sacrificou, conseguiu fazer o pivô para o Frattesi, ter a calma e finalizar, e que comemoração! E que comemoração! Esse jogo foi por emoção do começo ao fim, um resultado merecidíssimo, e foi tanta emoção que o Frattesi gritou tanto que depois o jogo segue, ele tem uma bola na área da Inter, ele meio que desaba ali, os jogadores ficam preocupados e ele fica fazendo assim no rosto, falando, meio que gesticulando como se estivesse com falta de ar, e depois no pós-jogo que ele deu para o Thierry Henry, para a emissora que o Thierry Henry trabalha, o Thierry perguntou, ele falou assim, que ele gritou tanto, que ele comemorou tanto, que ele ficou tonto. Então aquele momento ali que ele cai no campo foi isso. E destacar aqui o melhor jogador da partida, Yann Sommer. Que goleiro.
Que goleiro. A defesa que ele faz aos 56 segundos, aos 56 minutos e 2 segundos naquele contra-ataque do Barcelona, e outro chute do Lamine Yamal também, que era um gol. Ele tirou o gol. Todo mundo pensou que a bola tinha desviado, mas não desviou. Quando chutou, foi para fora. Não, ele defendeu. Ele foi buscar. Eu vou dar aqui alguns destaques. Essas informações eu tirei do Flash Score. Posse de bola, 29 para Inter, 71 para o Barcelona. Total de finalizações, 22 finalizações do Barcelona, 13 da Inter. 7 finalizações no alvo da Inter, 10 do Barcelona. 4 chances claras para a Inter e 6 para o Barcelona. 5 escanteios para a Inter, 7 para o Barcelona. Porcentagem de passes certos ali, 66% para a Inter e 86% para o Barcelona. E destacar também que foram 7 defesas difíceis que o Ian fez. Então, mais do que merecido esse avanço da Inter, né? Munique aguarda agora o outro finalista. Vamos ver se a Champions, se os deuses do futebol não dão de novo um jogo assim hoje. Agora, é duro falar isso, viu? Mas depois de ver um Barcelona e Inter, vir falar de um Corinthians e América de Cali é difícil. Porque você fica tão em êxtase, você fala, nossa, vai ser um outro jogaço, vai ser um... Porque você cria uma expectativa depois que você vê um jogo daquele, você espera que os próximos jogos, independente de quem seja um jogo tão bom quanto o jogo que você viu. Em questão de vontade de ganhar, em questão de passes, de jogadas, de tudo. Só um adendo, o jogo foi tão espetacular ontem que os médicos do estádio estavam tendo que atender os torcedores, porque tinha torcedor desmaiando, torcedor passando mal. Acho que ali a gente, há muito tempo, viu que realmente é o poder do futebol fazer com as pessoas. Tanto de fazer a gente ficar em estado de êxtase, tanto a êxtase que a gente chegar a passar mal. Então foi muito legal. Esse jogo da Inter. O Corinthians ontem enfrentou a América de Cali, empatou. O Corinthians entrou em campo com 4-4-2, a América de Cali entrou com 4-2-3-1. De novo, está se tornando corriqueiro o início de jogo do Corinthians. O Corinthians não consegue ficar com a bola ali nos minutos iniciais e acaba sempre a primeira chance do jogo acaba sendo do time adversário. Ontem não foi diferente. A primeira chegada foi do América de Cali, que fez uma defesa. Depois o Corinthians chegou com o Yuri Alberto, com o passe do Memphis aos 4 minutos e 30 segundos, onde teve um escanteio. Uma coisa aqui que é bom destacar, o Corinthians, quando ele perde a bola, ele faz um 4-3-3. Ali com o Breno Bidon, eu estou gostando do que o Dorival está fazendo, começando a enxergar o Bidon ali como uma possibilidade de meio de campo para substituir o Garro nesse momento, porque o Coronado, do mesmo jeito que ele entra bem em jogos que já estão ganhos, ele não consegue entrar bem em jogos que precisam da ajuda dele, precisa da ajuda do meio-campista para, me dá a bola aqui que eu vou ver a jogada aqui, eu vou criar um espaço, eu vou achar um espaço, eu vou te botar na cara do gol. Ele não consegue fazer isso. Pelo tanto que paga, o custo-benefício até o momento não é vantajoso para o Corinthians. Eu acho que também para ele, que se eu fosse um profissional que não conseguisse dar o meu melhor, eu também ia ficar bem, bem frustrado. Mas tem que ver o porquê, né? Que a pessoa recebe 1,5 milhão, 2 milhões por mês, não tem um motivo para frustração. Depois, aos 9 minutos e 20, a chegada do América de Cali, o chute vai para fora. Nesse período de jogo, a América tinha mais controle. E uma coisa que me incomodou muito, que eu acho que deve ter incomodado também o Dorival, é que o América parecia que ele estava jogando em casa. Era um time muito calmo. Muito calmo, muito calmo. Trabalhava bem a bola, não tinha medo de ficar com a bola atrás, trocando a bola entre os zagueiros, achava bem os espaços. O Quinteiros, o 8 deles, sempre muito bem aparecendo ali, fazendo essa função de vir pegar a bola e distribuir, depois rodava muito bem entre os volantes do Corinthians, quando estava
quando trocava o posicionamento, né? Aos 20 minutos saiu o gol do Memphis, assistência do Michael ali, uma roubada de bola ali, quando o Corinthians faz uma pressão alta, rouba a bola, o campo está aberto, ele consegue achar o Memphis entre os dois jogadores do América de Cali, o Memphis estava atrás, então não tinha possibilidade de impedimento. O Memphis recebe a bola, carrega até a entrada da área, com calma, espera ver o que o zagueiro vai fazer, dá 2, 3 ameaçadas e finaliza no canto do goleiro. 1-0 para o Corinthians. Depois desse gol, eu percebi que o Corinthians ficou mais calmo. E o Corinthians depois, quando chegava, ele chegava bem, com jogadas bem construídas. Uma coisa que eu tenho também que destacar é que o Ramalho, na saída de bola, ele está muito bem. Ele acha passes muito bons, ele consegue quebrar, às vezes, aquela primeira linha, com bolas enfiadas, quando está muito difícil de achar os meio-campistas ou os volantes para vir pegar a bola e trabalhar essa bola. Lógico que tem erros defensivos, mas assim, pro que a gente tem no momento, essa derrota eu não coloco na conta da defesa do Corinthians, eu coloco na conta do time do Corinthians como um todo. A gente já vai chegar aí. Uma outra boa jogada, uma bela jogada do Corinthians aos 24 minutos, onde tem esse trabalho de bola bem trabalhada, zagueiro, lateral, zagueiro, volante, ponta, centroavante, meio-campista, todo mundo trabalhou para construir essa jogada, né? Depois uma outra boa jogada do Bidon, que tenta uma finalização ali, ele não percebeu que a bola tinha sobrado para ele, porque ele estava de costas, quando ele vira, vê que a bola está no pé dele, tenta uma finalização, teve pelo menos um desvio e ganhamos um escanteio. Momento chave do jogo, saída do Martínez. O Martínez e o Ranieri, eles são o motor do Corinthians, eles são o termômetro. Mais do que o Memphis, mais do que o Yuri e mais do que o Carrilho. Eles dão a intensidade que o Corinthians precisa no meio de campo e na saída de bola. O Martínez saiu ontem machucado e entrou o Charles. Quando o Charles entra, o Corinthians para. O Corinthians existe ali para se defender e tentar uma bola de contra-ataque no Memphis, para o Memphis tentar fazer uma ligação para o Yuri. Quando teve esse escanteio, tem a substituição também do Martínez, o jogo ficou parado ali por 8 minutos, porque o árbitro teve um problema na comunicação. Em seguida, até chegar o segundo tempo, o intervalo, né, eles deram um jeito ali de continuar o jogo até o intervalo, para eles conseguirem resolver essa questão da comunicação do árbitro com os bandeirinhas e também com a cabine do VAR, né? O Carrilho também depois tomou um cartão amarelo, tentou matar ali a jogada no finalzinho do primeiro tempo, tanto que essa falta dele ocasiona uma oportunidade para o América de Cali, onde tem um cruzamento para a área, o zagueiro cabeceia, a bola por sorte bate na trave e vai para fora. O juiz tem mais um pouquinho de jogo, o juiz encerra a partida ali e acaba o primeiro tempo. Começamos o segundo tempo. O segundo tempo, como eu disse, Martínez e Ranieri são o termômetro desse time. E como faz falta o Mateuzinho. É uma bateria de jogos. Eu acredito que o Dorival vai ter que tomar uma decisão muito importante. Eu acho que ele tem que ser claro também com o torcedor. Porque o torcedor vai cobrar dele isso. Ele tem que chegar e falar assim, o Corinthians ele quer sempre ganhar. Mas pelo nosso elenco, a gente não consegue competir em 3 competições. Sul-Americana, Copa do Brasil e Brasileirão. Não consegue. Não consegue. E a mesma coisa com o elenco do São Paulo. O São Paulo não tem essa capacidade também. E outros times também não têm. Dos times que estão disputando a Libertadores e que vão conseguir disputar assim, no nível técnico igual, com os jogadores que eles têm, tanto como titulares como reserva, Flamengo, Palmeiras, talvez Botafogo. Que é muito difícil você manter os seus titulares e conseguir salvar fisicamente eles para participar de outras competições. O Mateuzinho não foi por desgaste, o Ranieri estava cumprindo suspensão. Então, assim, tem que ser claro com o torcedor, com a diretoria e falar assim, a gente não consegue 3 competições, a gente consegue 2 e olhe lá.
Eu acho que o Corinthians esse ano ele consegue pegar ou um meio de tabela ou foca na Copa do Brasil. O meio de tabela seria interessante porque o Corinthians conseguiria talvez colocar força total para competir ali na Copa do Brasil, assim, para ganhar. Mas também é muito importante a gente ficar bem colocado já no início do campeonato e para o final e ter uma folga para falar assim, não, ó, gente, desculpa, esse jogo aqui não é importante para a gente está pensando nas quartas de final, na semifinal dessa competição. Pode ser Copa do Brasil como pode ser Sul-Americana. Ficou muito difícil para o Corinthians essa Sul-Americana, porém não é impossível a probabilidade. Voltando aqui ao segundo tempo, fechando essa aspa, desatenção do time novamente, início de jogo, bola trabalhada do América de Cali, sobe todo mundo, fica um buraco nas costas do Anglieri, que volta, acho que é o Kaká ou o Michael que corta essa bola, o Anglieri que consegue voltar e cortar essa bola, escanteio. Novamente, tempo de bola, Corinthians, novamente. É inacreditável isso. Não tinha ninguém marcando o jogador na cabeça no início da área. Tava na cara que era um escanteio curto. Não tinha ninguém ali marcando. O Memphis sai que nem louco para marcar, mas quando veio a bola já cruzou. Por isso que cruzou e gol do América de Cali. Por isso que eu não vou colocar na conta dos zagueiros essa derrota. É uma derrota do time. O time que perdeu a vontade de jogar, aquela gana de ganhar. Não pode o Corinthians depender de jogadores. Esse espírito de vencer tem que estar no time, não apenas em alguns jogadores. Acontece o gol, depois tem a saída do Bidon e do Carrilho, entre o Coronado e o Thales. O Thales muito mal, o Coronado também muito mal. Creio que hoje de manhã eu vi uma notícia, acho que no UOL, onde o Dorival já pediu um zagueiro, um jogador de beira de campo, de ponta de campo, né? Mais adiantado, para ver ali o que ele quer fazer, mas ele também foi hoje que eu vi também essa informação de que o Dorival está querendo trabalhar bem o Bidon para ele fazer esse meio de campo, que ele vê no Bidon um jogador com uma visão de jogo muito bom, e concordo com ele, tem uma ótima visão de jogo, apesar de ser muito jovem, é um bom jogador. Personalidade, sabe se impor, sabe quando tem que fazer uma falta tática, sabe quando tem que chutar, tocar. Eu gosto de um jogador muito organizado nas suas ideias de jogo e no seu pensamento durante o jogo. É um bom jogador. Depois tem alguns lances no segundo tempo, um lance engraçado ali que eu não entendi porque que o juiz deu o cartão pro Yuri, onde tá uma disputa ali na lateral do campo. O jogador do América de Cali meio que escorrega em cima da bola e cai de costas, mas só que ele não se levanta, ele fica em cima. O Yuri em nenhum momento chutou o jogador, ele chutou a bola, mas aí, ai meu Deus, meu baço, ai minha costela, cartão amarelo pro Yuri, e o juiz explica para ele, pelo que eu entendi, o juiz falou de intensidade, mas essa questão de intensidade aí pra mim não entra na minha cabeça. Uma boa jogada do Charles, Yuri, Memphis, onde o Yuri finaliza ali em cima do goleiro. Se ele tivesse tirado um pouquinho mais ali, creio que teria sido um golaço ali. No final do jogo, o Corinthians ele começa a acertar as jogadas que ele começou a acertar no primeiro tempo. Acho que talvez pela falta de entrosamento ali dos jogadores que foram entrando, né, por ser um mistão. O Léo Maná não pode ser lateral, tem que tirar ele, treina o Charles, treina o Thales para ser lateral direito, porque não tem condições ali, uma bola sozinha ele se complicou. Ele é um jogador que a bola chega e ele espirra se ele tá defendendo. E um jogador que quando vai começar a jogada, ele é um jogador que só recebe a bola, troca pro zagueiro e sobe para abrir espaço pro zagueiro ter mais espaço para trabalhar. O Léo Maná se limita a isso. Não sei se o Dorival vai conseguir fazer um trabalho para resgatar esse jogador, igual ele tá fazendo também com o Ramalho. Eu vejo muita gente criticando o Ramalho, mas eu acho que desde que o Dorival chegou, ele tem tido boas atuações, principalmente com saída de bola. Lógico que tem os seus erros e acertos, mas perto do Ramalho, que estava com o Ramon Dias, é outro jogador. Isso não tem como mentir. Depois, bola trabalhada de novo, toca para lá, toca para cá, a bola consegue achar ali o Coronado, que acerta um belo chute, mas que passa muito à esquerda, passa fora, quase acerta o ângulo do goleiro do América de Cali. Um lance de perigo,
do América de Cali. O Maná escorrega, esse é o lance. O Maná escorrega, o jogador da América de Cali aproveita e quase faz um gol. Então tem que ter um discernimento ali, porque assim não vai dar. Depois sai o Yuri e o Léo Maná para a entrada do Hector e o Romero ali. O Dorival tenta fazer alguma coisa diferente ali. Põe o Charles ali de lateral direito, né? Em seguida tem uma falta ali uma falta boba que o Charles faz ali na entrada da área, cartão amarelo, lógico, entrou com o cotovelo alto, foi falta em cima e embaixo. O jogador da América de Cali tenta bater direto, o Hugo faz uma bela defesa. Depois nós temos os 5 minutos, o Corinthians ali tenta fazer alguma coisa nesses 5 minutos, mas na penúltima bola o Corinthians vai disputar a bola lá dentro da área, falta no goleiro da América de Cali. O Corinthians não conseguiu fazer muita coisa. A arbitragem, não tenho o que dizer, é uma arbitragem sul-americana, então a gente já sabe mais ou menos como é, apesar de às vezes a gente ter alguns episódios assim fora da curva, onde a gente é surpreendido por falar, nossa, que estranho, não tô bravo com o juiz, não interferiu, não aconteceu nada. Ali no finalzinho, assim, eu acho que o único comentário assim, que eu tenho que fazer por parte do árbitro, assim, que ele deixou o América fazer muita catimba ali, enrolar muito o jogo, e ali no final ele poderia ter deixado o Corinthians ter batido aquele lateral. Também acho que ele deu ali alguns segundos, alguns minutos, por causa que o América de Cali, qualquer jogada que o Corinthians fazia, dividida entre os jogadores do América de Cali ficavam caídos, e, enfim. O jogo sul-americano, a arbitragem sul-americana. Eu vou passar aqui alguns destaques do jogo, dados estatísticos. Posse de bola para o Corinthians foi de 46%, para o América de Cali 54%. Novamente a questão de eles se sentiram à vontade no estádio do Corinthians. O Corinthians tem que melhorar essa atitude deles ali de morder, independente se é time misto, time reserva ou time titular. Em casa, os jogadores têm que jogar 100%, tem que jogar com vontade. Total de 9 finalizações para o Corinthians, 12 para o América de Cali. 3 finalizações do alvo do Corinthians, 4 do América de Cali. Uma chance clara, que foi o gol do Memphis, e 2 chances claras para o América de Cali, que foi aquela cabeçada na trave no primeiro tempo, e o gol no início do segundo tempo. 4 escanteios para o Corinthians, 5 escanteios para o América de Cali. Um total de aproveitamento de 86% dos passes do Corinthians e um total de 88% de aproveitamento dos passes do América de Cali. O Corinthians, apesar de estar jogando em casa, conseguiu superar o América de Cali e muito em cartões amarelos. 4 cartões amarelos para o Corinthians e 1 para o América de Cali. De novo, dói ver depois o América de Cali, depois de uma Inter e Barcelona. Mas foi isso. Parabéns à Inter. O Corinthians tem que melhorar muito. O América de Cali fez o jogo que cabia a eles. Eu vou deixar aqui uma pergunta aqui para vocês. Vocês gostariam que eu também falasse sobre times europeus? Sobre Champions League, Premier League ou qualquer outro campeonato? Se vocês quiserem, deixa aqui no comentário. E também gostaria de saber se vocês, como agora tem a Libertadores, agora não, já faz um tempinho que começou, mas se vocês quiserem que eu faça também análise dos jogos da Libertadores, dos times brasileiros, também vou fazer. Se vocês quiserem, deixe aí nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer. Muito obrigado, se inscreva, dê like, ative o sininho para vocês receberem a notificação de quando o vídeo sair. Muito obrigado, uma ótima semana e tchau, tchau. E bem-vindo ao canal Go a Go.